Como a mudança do plano diretor de São Paulo vai afetar o seu bolso e os seus investimentos nas principais construtoras do Brasil. Exatamente, as maiores construtoras do Brasil listadas estão com forte presença em São Paulo. Na verdade, que sempre teve forte presença em São Paulo. Então, antes de começar, porque a gente vai explicar aqui, eu e o Léo vamos explicar para você detalhadamente como isso vai afetar o seu bolso e seus dividendos futuros, já curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo e qual a próxima empresa que você quer que a gente comente aqui no canal. Perfeito? Espero que você tenha curtido. O que está acontecendo? Basicamente, eu vou fazer um resumo e o Léo já entra aqui para aprofundar o debate. Basicamente, São Paulo tinha um plano diretor que a gente pode julgar aí de nota de 0 a 10, um 3 ou menos. Qual que é a nota que você dá para o plano diretor atual de São Paulo? Léo, de 0 a 10? Eu espetaria por aí, viu? Não passa 3, de né? ano. É magro esse plano diretor e criou algumas distorções da realidade. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, começou a ter muito estúdio. Estúdio são apartamentos de 20 metros quadrados, tem 20, acho que não, 20 eu tô forçando, 25, 27. Tem de 20 também, mas é raro. De 20. Mas 25, 27, 30, 20 é comum, Léo? Já vi muito, de 20 a 25 metros quadrados, já vi muito. E tava viu? tendo debate, sabia? Do Lula e do prefeito de Campinas estavam brigando porque o prefeito de Campinas queria dar pra galera lá, moradia popular de 15 metros quadrados. O pessoal aqui em São Paulo tá pagando, sei lá, uns 250, 300 mil em um apartamento de 20 metros quadrados. O pessoal tá ganhando em Campinas, tá ganhando ainda, tá melhor do que o pessoal de São Paulo tá pagando. Mas, beleza, voltando aqui. Resumindo, quando você cria um plano diretor, basicamente o mercado olha e entende aquelas regras, que você não quer sair da regra, que você não quer ser preso e nem ganhar grandes multas, nem quebrar a tua empresa, você começa a jogar naquela regra. E um dos pontos que alterava a realidade era a questão de garagem. Ninguém compra, uma vez eu conversei com a Lavi sobre isso, e eles falaram que você não consegue vender um apartamento de 120, de 100 metros quadrados se você não tiver 2 vagas de garagem. Não consegue, ninguém quer comprar. Então eles pegavam, faziam os estúdios para poder tirar as vagas de garagem do estúdio e transportar para os apartamentos maiores, para você conseguir vender aquele apartamento maior. E dessa forma, foi se viabilizando a construção em São Paulo. Só que agora eles estão alterando isso. Porque você criou uma distorção da realidade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Ali perto do Ibirapuera, se você for pegar os lançamentos que vão ser entregues esse final desse ano, ano que vem, eu acredito por baixo que tinha feito essa conta bem antes. Eram os 3.000 estúdios que ia cair no mercado do nada. Então, teoricamente, isso pode distorcer um pouco a realidade. E isso não é legal, porque você cria muita residência pequena e não são residências baratas, que era a ideia do governo. Não, vamos fazer residência pequena e barata. Não sai barata. Por exemplo, a Lavi fez um lançamento perto do Ibirapuera e cada estúdio estava saindo por 500 a 600 mil reais. Ou seja, você estava comprando 30 metros quadrados por um valor exorbitante. Então não deu certo e agora eles estão revisando isso. E essa revisão com certeza vai afetar as ações da Zetec, da Cyrela, da Lavi e da Cury também. A Cury nem tanto, que eu acho que a questão de... A Cury faz mais incentivado nessas áreas também, mas faz mais incentivado, não vai afetar tanto. Mas essas três daqui com certeza vão ter um grande efeito. Então vamos começar aqui. Essa matéria do G1 aqui, ele coloca como que era, como que ia ser e depois como que talvez vá ser, que também não está definido ainda. Primeiro, prédios mais altos. Hoje, pode ser construído num raio de até 60 metros de estações de trem e metrô. De 600 metros. Eu tinha falado o quê? 60. Não, 600 metros. O texto substitutivo, ou seja, a primeira teoria, que depois vem a terceira, ia ser 1.000 metros. E aí reclamaram, debateram, e aí colocaram aí para 800 metros. Aí vai ser 800 metros? A gente não sabe ainda. Esse primeiro ponto, você acha que tem um grande efeito, uma grande mudança, Léo? Tem, porque assim, o que acontece? Não necessariamente você ter prédio mais alto significa que você vai ter mais área, tá? Mas quando você limita o tamanho de um prédio, pode ser que, até para o pessoal entender, tá? Quando você vai construir um prédio, você tem um negócio chamado de coeficiente de aproveitamento, tá? Ou também o coeficiente de potencial de construção, enfim. Quantas vezes você pode construir de área em relação ao tamanho do terreno. Tá? E aí você limita isso para que você não tenha um número muito grande de apartamento e comece a sobrecarregar a região em termos principalmente de trânsito. Tá? Então você tem esse tipo de limitação. Uma das limitações é o tamanho dos prédios. Então assim, eles vão lá e falaram assim, olha, qual que é um pouco da ideia? Tá? Perto de metrôs ou de algum tipo de eixo de transporte, que você tem mais transporte público abundante, eles tiveram a ideia de adensar um pouco mais, o que faz muito sentido. Então, pegaram ali um raio que estiver perto do metrô
eles vão permitir que os prédios sejam mais altos, ou seja, em geral, isso faz com que você consiga aproveitar mais o terreno, consiga construir mais em torno dos metrôs. Under a 600 metros, qual que é o racional? Porque é mais ou menos o que uma pessoa está disposta, vamos dizer assim, a andar até pegar um metrô. 1 quilômetro, eu acho que ainda vai, tá? Acho que ainda tem muita gente que vai... Tem uma simulação aqui, só para vocês conseguirem entender. Por exemplo, esse aqui é o metrô Vila Olímpia, uma das áreas mais nobres aqui de São Paulo. 600 metros você teria essa distância aqui para construir. 1000 metros, você abriria um leque muito relevante. E essa área aqui, eu já morei aqui, é bem adensada de prédio. Então, sendo sincero, aqui não vai ter grande diferença. Mas quando você pega aqui na Berrini, quando você estende os 1000 metros... Eita, calma aí. Eita, deixa eu ver como eu tiro isso aqui. Quando você estende os 1000 metros a partir do metrô da Berrini, você altera muita coisa. Por quê, Floriano? Porque basicamente essa parte aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês. Basicamente essa parte aqui, ó... Essa parte que tem muita casa. Eu já passei bastante por aqui. Essa aqui tem muita casa. Então, quando você coloca 600 metros, você para aqui. Aqui mas, na verdade, aqui, que é bem do lado da Berrini, tem prédio. Aqui pra trás é muito sem prédio. Porque eu imagino que seja provavelmente por causa dessa medida que tinha do governo, que era até 600 metros. Ou seja, quando você coloca para 1000 metros, você abre um espaço para construção bem relevante. E possíveis ações que vão se beneficiar com isso. Eu chuto que Lavi vai tender a se beneficiar muito disso, porque é exatamente onde ela mais constrói, que é a área hipernobre, que é perto Vila Olímpia, Itaim e tudo mais. Então, quando você abre isso aqui, eu acho que tem um grande potencial. Obviamente, que o que a gente pode reparar aqui na minha visão, Léo, é que tá indo para melhor. Porque se sair de 600 para 800, melhorou. Se for para 1000, melhora mais, mas tá indo para melhor. Concorda? Se a gente for pensar para as incorporadoras, sim, óbvio, quanto maior o potencial construtivo, mais elas vão conseguir aproveitar o terreno. Em teoria, isso faria com que os terrenos, na média, ficassem, vamos dizer assim, mais baratos. Óbvio que os terrenos que se beneficiarem disso vão ficar mais caros, mas o que antes era uma mina de ouro, só tinha aquele miolinho perto do metrô que valia muito, provavelmente isso vai dar uma diluída no preço em um raio um pouco mais alto. Beleza, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto agora é garagem. Tem mais algum ponto para falar sobre o prédio mais alto? Não, eu acho que aqui é onde a gente pega mais, tá? Garagem é um dos principais pontos. Então vamos lá. Garagem hoje é permitido uma vaga de garagem por unidade de apartamento, independente do tamanho. E aí, eu já expliquei no início a distorção que aconteceu e por isso que a gente tem tanto estúdio, tanto microapartamento para conseguir gerar a vaga de garagem. Texto substitutivo, que seria a primeira teoria, é permitido uma vaga de garagem por unidade de apartamento, que tenha no mínimo 30 metros, ou seja, quer tirar esse apartamento de 20 metros, de 25 metros quadrados, que é o que está acontecendo hoje. E aí, beleza, mudança anunciada, ou seja, substituir isso aqui, a segunda teoria. Para ter direito a uma garagem, os apartamentos nos eixos de transporte devem ter no mínimo 60 metros quadrados. Eu acho, na minha visão, que isso aqui é ruim. Essa aqui seria um pouco melhor, mas eu, sendo sincero, eu não imagino que a questão de garagem vai estimular o cara a andar de carro ou não. Eu acho que o cara é sensato para entender, se o metrô é mais rápido, ele vai de metrô, se o metrô é ineficiente, ele vai de carro. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa sensação, mas o governo tem essa questão de querer impor, não, o cara tem que andar de metrô, e aí você cria essas distorções. Primeiro, o que você acha desse texto inicial, na sua opinião? Isso é até, né, Floriano? Vamos pegar, inclusive, esse plano diretor aí que está em atuação hoje, tá? Para você ter uma ideia, o anterior, ele falava o seguinte, você não podia vender um apartamento sem vaga de garagem. Aí depois, porque antes falava, não, você precisa ter uma vaga de garagem, então você não podia criar um apartamento sem vaga de garagem. Aí depois eles falam assim, não, peraí, agora a gente está colocando, tem muito carro em São Paulo, então a gente quer diminuir o número de carros. Aí eles foram lá e criaram algumas coisas, alguns empecilhos para reduzir o número de carros transitando. Um deles foi, olha, cada apartamento perto de eixo de transporte vai poder ter uma vaga na garagem. Aí a primeira distorção que se criou foi, poxa, já que é assim, o cara vai lá, pega um terreno, coloca 2 prédios, um prédio com, sei lá, um apartamento de 100 metros quadrados e um que ele coloca um monte de apartamento estúdio. Pega a vaga do estúdio e joga para o outro, e aí vai ter um apartamento de 100 metros com 2 vagas e um estúdio sem vaga nenhuma, tá? Então, assim, as incorporadoras, vamos dizer assim, elas foram acertando algumas gambiarras e distorcendo a ideia do texto, tá? Para viabilizar, porque senão não ia viabilizar, por exemplo. Exato. Assim, porque também o texto foi feito com base em um achismo. A realidade é essa. Assim, pegaram um pessoal, vamos dizer assim, mais acadêmico, que, poxa,
tem uma visão de mundo que o mundo ideal deveria ser assim, mas não vai ser, tá? Então, por exemplo, você chegar para mim e falar assim, 600 metros de distância do seu apartamento para o metrô é muita coisa? Floriano, depende. Se você morar numa região segura, que você consegue caminhar 600 metros às 8 horas da noite, você fala assim, tá bom, eu não preciso de um carro, né? Mas não é a realidade, sabe? A gente sabe que assim... Eu, por exemplo, posso até mostrar aqui, ó. Essa aqui era a estação mais próxima de onde eu morava quando eu tava morando na Vila Olímpia. Eu morei em 3 lugares na Vila Olímpia. Essa aqui era a estação mais próxima. E deixa eu ver. Ó, e eu morava mais ou menos aqui, ó. Dá 1,5 km. E pra mim era próximo. Porque eu não pegava muito metrô, aqui tem tudo que você precisa. Então, se você adensasse essa região, você conseguiria ter lugares mais baratos para as pessoas morarem. E você tendo lugares mais baratos, o cara não teria que usar metrô, porque ele estaria perto do trabalho. As pessoas moram longe porque essa região é muito cara. Por quê? Porque você limita a oferta. Você limita a quantidade de apartamentos que você pode liberar numa região. O que acontece? O cara tem que morar longe, porque quem vai morar aqui é só quem tem muito dinheiro. Então o pessoal que trabalha no shopping, o pessoal que trabalha servindo essas pessoas, trabalhando para essas pessoas, não consegue morar aqui, porque você limitou a quantidade de apartamento. Então você elitiza o local pela exclusão de outras pessoas por você limitar a oferta, não é o contrário. E aí beleza, o que acontece? As pessoas têm que utilizar o transporte público para chegar no seu serviço. Se você conseguisse adensar mais, que a teoria da urbanização, eu sei bem pouco de urbanização, mas eu já li um pouco sobre isso. A teoria da urbanização é que quanto mais você adensa uma região, mais eficiente ela se torna. Porque um restaurante vai atender mais gente, então ele vai ter mais margem, ele consegue investir melhor, ele consegue ter uma comida mais barata. E assim, você tem várias e várias melhorias que você consegue adicionar na região porque tem muitas pessoas. Então, quando você diminui a quantidade de pessoas, você pode, muitas vezes, descorrelacionar da realidade. É mais ou menos isso, né, Léo? Léo é engenheiro civil, pra quem não sabe. E aí o que, assim, de novo, né, as incorporadoras, elas foram jogando com a regra, tá? Então, uma das regras, por exemplo, é que, poxa, a gente não quer que tenha apartamentos enormes ocupando muito espaço, tá? A gente precisa ter mais gente utilizando. Então o cara foi lá e falou assim, olha, não pode ter, tem que ter um mínimo de número de apartamentos naquele terreno. Aí o que o cara faz? Ao invés de fazer 10 apartamentos de 80 metros quadrados, ele faz... Regra, não. Aí faz o quê? Ele faz 5 apartamentos de 150 metros quadrados e 5 apartamentos de 20. E aí fala, não, agora são 10 apartamentos, mas ao invés de ter 10 apartamentos numa média boa, ele simplesmente vai lá e joga 5 gigantes e 5 minúsculos. Um do lado do outro, ocupa o mesmo terreno e, ok, estou compliant, né? Estou adequado com a regra. Qual que é o grande problema que eu vejo, né, dessas, vamos dizer assim, gambiarras, né, dessas distorções que vão sendo geradas? Uma delas é que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, como você já comentou, que a gente teve um incentivo muito grande para estúdios. Eu acho que existe, de fato, uma demanda para os apartamentos de estúdios, porque teve mudança na cultura, tá? A gente sabe que tem muita pessoa que vem trabalhar aqui em São Paulo, acaba alugando um apartamento estúdio para ficar de temporada, alguma coisa nesse sentido, estudante, e por aí vai. Então, existe. Mas o que a gente viu de construção de estúdio nos últimos 3, 4 anos foi uma coisa, assim, muito grande. E a gente vai começar a ver a absorção disso real agora que começa a ter as entregas mais fortes. A gente lembra que o ciclo de construção são 3 anos. E eu, pessoalmente, não tenho a resposta se vai ter, né? A gente já teve no passado, por exemplo, saletas comerciais em excesso aqui em São Paulo. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que o mercado vai absorver isso aí de fato. Como eu falei para vocês agora no início, ali perto do Ibirapuera, por exemplo, vai com certeza entrar uns 2.000 estúdios. Muito fácil, assim, com conta de padeiro. Eu falo só a Vila Versace, que vai ser entregue, acho que ano que vem, 500 ou 600 estúdios. Tem um da Ezetec que está sendo construído agora também, que vai ser mais 500 estúdios. Então, só esses 2 empreendimentos, e se você passa ali perto do Ibirapuera, você vai ver que tem uns 3, 4, 5 empreendimentos grandes sendo construídos. Só esses 2 é 1.000. Então os outros 50% eu tô terceirizando, que provavelmente vai ter mais lugar, porque esse é o formato atual. Beleza, qual que é a teoria para mudança agora? E se eu não me engano, eu vi uma live ontem, um debate sobre esse plano diretor de 1 hora mais ou menos, e parece que essa versão aqui não pode ser alterada. Não pode ser mais alterada, porque senão não vai ser aprovado nunca, em resumo. Aí, teoricamente, sexta-feira agora, hoje é dia 20, então a próxima sexta-feira, vai ser votado. E a teoria agora é colocar apartamentos de 60 metros quadrados para ter vaga de garagem. Agora a grande questão é, o que as incorporadoras vão fazer? Por quê? Você vai aumentar muito o ticket, não dá para você vender, eu acho, um apartamento de 60 metros quadrados sem vaga de garagem, acho que vai ser difícil você vender isso. Então você vai ter que abaixar esse ticket e vai ter que jogar o ticket mais alto ainda para o apartamento maior.
Eu especulo que vai ser isso. Já no caso do estúdio, não foi assim que eles fizeram. O estúdio vinha com ticket bom. Por exemplo, no Vila Versace, cada estúdio era 600 mil reais, 550 mil reais. Ou seja, mas Vila Versace era um empreendimento de luxo, só pra deixar bem claro. Mas em natural era 300 mil reais. Você não conseguia comprar um estúdio por muito menos que isso ali na Vila Olímpia, não. Que é a região mais nobre. Ou seja, agora com isso aqui vai gerar uma nova distorção, né? O que você acha, Leozeira? Exatamente. A gente ainda não sabe como é que vai ser, assim... O que eu acho pior, né, Floriano? A regra muda com uma frequência que não deveria. Isso aí deveria ser uma coisa, assim, muito bem discutida. Depois que implementada, não é possível que você vai ficar mudando o plano diretor a cada 5 anos. Sim, sim. Tá? É uma coisa muito séria. Você tem que, né... E, assim... Poxa, olha como é que era o plano diretor antigo. Você tinha que ter uma vaga de garagem no apartamento. Era obrigatório você ter. E aí você vai para não pode ter. Então, a regra anterior perdurou por bastante tempo, tá? Eu acho que esse negócio de ficar mudando a regra muito, óbvio, você vai ter que fazer algum ajuste, mas ficar mudando também muito a regra distorce demais. E a grande verdade é que isso não altera muita coisa. Tipo, a sociedade tá indo para a questão de sair do transporte público. A sociedade está sair do carro, sabe? Do transporte individual. Tá acontecendo isso. Eu, por exemplo, hoje eu tenho condição de comprar carro, não tenho carro. Acho que você também não tem carro. Então, tipo... Sim. E nós somos duas pessoas que teriam condição de ter carro, sem grandes problemas da nossa renda. Ou seja, já tá acontecendo esse movimento, mas o plano que é forçar esse movimento. E aí você cria distorções. Você cria alterações que não fazem tanto sentido na minha humilde visão. Outro ponto serão que as vilas serão protegidas. Acho que não tem muito ponto. Esse aqui é uma discussão relevante. Construtoras poderiam trocar pagamentos para Fundo de Desenvolvimento Urbano por realização de obras na cidade. Isso aqui não existia, então não tem nada de aplicação hoje. Hoje o cara tem que pagar para um fundo, para alguma coisa assim, para poder construir mais do que... Eita, não estou compartilhando, deixa eu compartilhar. Para construir mais do que X vezes o terreno. Como que é definido hoje? Você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode construir até 4.000 metros quadrados, ou seja, 4 vezes. Aí para você construir mais que isso, você tem que pagar para o governo. Aí você cria um mega fundo, que hoje tem não sei quantos bilhões já, que nem está sendo gasto. E agora está querendo alterar essa regra. A primeira regra era a construtora poder fazer uma obra para a cidade. Ela pega e cria assim, eu vou pegar e cuidar dessa praça, eu vou pegar e aumentar essa calçada, eu vou pegar e fazer alguma coisa de eficiência para a cidade em troca de adicionar o fundo, porque o fundo não está sendo bem usado, porque o fundo é mal utilizado quando utilizado, normalmente as coisas são caras, normalmente a gente sabe como funciona o governo. E beleza, aí substitui isso para a segunda teoria. Construtoras deverão pagar uma outorga onerosa, ou seja, volta para o que estava, caso queiram construir empreendimentos maiores, ou seja, volta para como está funcionando atualmente. Esse aqui era o primeiro texto substitutivo, aí basicamente voltou para a forma mais ou menos como que tá hoje. Isso aqui eu acho que não vai ter grande alteração, né? Rodou para parar no mesmo lugar. Acho que assim, até pensando um pouco, né, qual que é o impacto para as construtoras, que é o que a gente olha aqui, né, Floriano? São dois, tá? O primeiro vai encarecer os produtos? E, ó, quando a gente fala que se encarecer, você vai reduzir o affordability, né, a capacidade das pessoas de comprarem seus apartamentos, tá? Acho que é o primeiro ponto. Óbvio que se você consegue aproveitar um terreno em 5 vezes ou em 10 vezes, a construtora dilui aquilo. Se ficar mais restrito, não tem muito jeito, você vai acabar pressionando o custo, né, o preço dos apartamentos, tá? E o segundo se essas distorções estão criando bolhas localizadas, que aí a gente vai descobrir mais à frente se vai ter algum tipo de problema na hora de entregar e vender esses apartamentos. Então a gente sempre fala assim, olha, vender um apartamento é uma coisa, entregar e receber o dinheiro é outra. Sim. E agora, pessoal, espero que você já tenha curtido, se inscrito no canal. E também, se você quer receber indicações, coberturas, análise de ações e ter acesso à nossa carteira aqui, a carteira que o Léo recomenda aqui, é só você clicar no link da descrição, acessar a tese e assinar, que você vai ter acesso às nossas duas carteiras, a carteira Meta, que é um pouco mais para iniciante, e a carteira Pro, que é bem mais robusta e que está tendo um desempenho sensacional em 2023. A gente está ganhando muito, mas muito acima do Ibovespa. Ou seja, se você quer receber recomendação de compra e também recomendação de venda, obviamente, a partir das recomendações de compra, ou seja, quando vender o ativo, e também a cobertura, sai um resultado, sai alguma coisa sobre a empresa, a gente sempre está informando os nossos assinantes, e principalmente pelo WhatsApp. Você vai passar de um grupo onde você vai receber um áudio todo dia de manhã para você entender o mercado, e quando acontecer alguma coisa com o ativo boa, muito boa ou muito ruim, a gente vai mandar um áudio. Hoje, por exemplo,
a Irani subindo aí, eu cheguei a mandar... A Irani não, a Klabin, que teve um resultado bom, eu mandei um áudio lá explicando, contando um pouco mais. E para você que é assinante da tese, a gente também vai mandar um áudio lá no nosso grupo, explicando um pouco mais sobre o plano diretor e colocando também uma correlação com a nossa carteira atual, com os nossos ativos, como isso pode afetar positivamente e negativamente. Muito obrigado a todo mundo, espero que vocês se tornem assinante e não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Um abraço!